Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu gostaria de trabalhar brevemente com as equações algébricas da reta. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça os 3 Cs, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita, faz isso agora que você já não esquece, e você também avisa o algoritmo que você quer receber mais conteúdos desse tipo. O outro C, que é o de comentar, ou seja, utilize a área dos comentários para dialogar comigo, apresentar suas dúvidas, ou mesmo dar sugestões a respeito de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus contatos, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquele seu colega que queira aprender um pouco mais de cálculo. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo deste vídeo em particular é apresentar brevemente as equações da reta no plano e dar uma pincelada nas equações da reta no espaço. Esse tipo de conteúdo é bastante importante para as pessoas que estão estudando cálculo diferencial em várias variáveis. É importante conhecer como é que se representa algebricamente elementos geométricos, tendo em vista que, muitas vezes, o estudo de funções de várias variáveis começam a partir de espaços bi- ou tridimensionais. Inclusive, está aparecendo no alto da tela um card para um vídeo no qual eu abordo esses espaços. Aqui, a ideia é mostrar brevemente, de maneira bastante sucinta, como é que você escreve algebricamente uma reta. Num primeiro momento, nós vamos olhar para as retas que estão no plano, ou no espaço bidimensional, ou ainda o R2. Então, para que nós cheguemos à equação da reta no plano, eu vou, no primeiro momento, desenhar um plano cartesiano. Então, aqui eu estou desenhando o eixo Y e agora o eixo X. Marquei as duas variáveis. Aqui está a minha origem. E eu vou considerar uma reta aqui, vou chamar de reta R, e ela é perpendicular à direção do vetor n, ou seja, esse vetor n que está sendo representado aqui é um vetor normal à reta. Normal num determinado ponto que eu estou chamando de P0. O P0 é o ponto identificado pelo par ordenado x0 e y0. E além disso, eu vou pegar um ponto P pertencente a essa reta. Este P eu vou identificar por xy. E por fim, só para ressaltar, este vetor normal não é o vetor nulo. Até porque se fosse o vetor nulo não faria muito sentido, uma vez que o vetor nulo é perpendicular ou ortogonal a qualquer reta. Então, neste momento, eu estou pegando um vetor normal a esta reta, mas que não seja o vetor nulo. A partir disso, eu posso observar o seguinte. Se este ponto P está na reta R, então, quando eu considero o vetor de P0 a P, este vetor tem que ser ortogonal ao vetor N. Ou seja, eles formam 90 graus quando considerados no plano. Vou registrar isso. Então, no primeiro momento, se o ponto P pertence a R, então, o vetor P0P é ortogonal ao vetor N. Além disso, quero observar uma outra coisa. Como é que eu escrevo o vetor OP? Vou voltar uma tela para ajudar a enxergar isso. Eu posso ler o vetor OP da seguinte forma. Eu considero o vetor de O até P0, ou seja, o vetor OP0, e somo com o vetor P0P.
Perceba que, fazendo esse caminho, eu terei saído de O, que é a origem, e chego no ponto P. Portanto, OP vai ser O até P0, somado com o vetor que vai de P0 a P. Agora, o vetor OP, nós representamos a partir do ponto de chegada. O ponto P é o ponto XY. Então, esse vetor, num par ordenado, seria o par ordenado XY. Já o vetor OP0, como O é a origem, é representado pelo ponto P0, ou seja, x0, y0, mais o vetor P0P. Daqui eu concluo que o vetor P0P é o par ordenado XY menos o par x0, y0, ou seja, vira o par x menos x0, y menos y0. Aqui eu estou usando a diferença entre pares ordenados. Por outro lado, o vetor m ele é normal, ou melhor, ortogonal, ao vetor P0P. Portanto, quando eu considero o produto escalar entre esses dois vetores, isso tem que dar zero. Onde é que você obtém mais detalhes sobre essas informações que eu estou utilizando aqui? No vídeo, cujo card eu deixei no começo da nossa conversa. Aqui apenas só estou utilizando resultados. E aí perceba, o produto escalar, então, entre o vetor n, que é dado por AB, e o vetor P0P, que é dado por x menos x0, y menos y0, isso dá zero. E agora vamos calcular o produto escalar. Isso fica A vezes x menos x0, mais B vezes y menos y0, isso é igual a zero. Então agora eu vou distribuir tanto A quanto B nesses produtos que estão aparecendo nessa equação para ver onde nós chegamos. Assim eu tenho AX menos AX0 mais BY menos BY0, isso é igual a zero. Ou seja, eu vou ter AX mais BY, e agora eu vou passar as outras duas parcelas para o segundo membro da equação. Ou seja, isso vai ficar igual a AX0 mais BY0. Agora, se eu chamo o AX0 mais BY0 de C, eu tenho o seguinte: a equação AX mais BY igual a C. E esta equação em particular é o que costumeiramente chamamos de equação cartesiana, porque depende das variáveis x e y da reta. Então, esta é a primeira equação da reta no plano. É a primeira forma de escrever uma reta em termos algébricos. Existe uma outra maneira de representar uma reta. Novamente, eu vou desenhar um plano cartesiano para poder clarear como é que você chega a outra representação. Então, aqui eu vou ter uma reta. Eu vou marcar um pontinho P0. P0, só para lembrar, é o x0, y0. E perceba, na equação cartesiana, o que eu precisava? Eu precisava de um ponto da reta e de um vetor normal à reta. Com isso, já era o suficiente para eu ter a equação cartesiana. Aqui, eu vou pegar uma outra informação. Eu vou ter um ponto da reta e eu vou considerar um vetor paralelo à reta, ou seja, um vetor que me dá a direção desta reta. Este vetorzinho V aqui. E o V eu vou chamar de MN. Ou seja, se no ponto P0 eu tenho o meu x0 e aqui eu tenho o meu y0,
o vetor m, eu posso representar assim. De x0 até a ponta deste vetor, quando eu considero paralelo ao eixo x, eu tenho o tamanho m. E de y0 até a ponta do vetor, quando eu considero o deslocamento paralelo ao eixo y, eu vou ter andado n unidades, ou o tamanho n, porque necessariamente este n não precisa ser um número natural. E além disso, eu vou considerar um pontinho P. O pontinho P vai ser dado por x, y. Ou seja, P é o ponto xy, um outro ponto que está na mesma reta R. Então, o que eu tenho aqui é o ponto P0 e o vetor que é paralelo à reta, ou seja, o vetor que dá a direção da reta indicado por MN. Perceba que nessa construção eu consigo identificar dois triângulos retângulos. Um triângulo retângulo maior, cuja hipotenusa seria P0 até P, e um triângulo retângulo menor, cuja hipotenusa é o vetor V, que eu destaquei. Dessa maneira, vamos registrar as informações que nós temos. A reta R, em particular, passa pelo ponto P0 e tem a direção do vetor V. Além disso, eu estou pegando o ponto P, que também pertence à mesma reta. Como eu disse, eu tenho dois triângulos retângulos. E aqui eu vou utilizar um critério de semelhança de triângulos. No caso de triângulos retângulos, basta ter dois ângulos congruentes para que os triângulos sejam semelhantes. Perceba, eu tenho um ângulo reto nos dois triângulos, afinal eles são retângulos, e este ângulo aqui que eu estou destacando, ele é comum aos dois triângulos. Portanto, só isso já me garante que eles serão semelhantes. E este é um caso particular de semelhança para triângulo-retângulo, que é o caso ângulo-ângulo. Então, utilizando este caso, que eu vou chamar de AA, nós temos o seguinte. Como eles são semelhantes, eu posso dizer que um dos catetos do triângulo maior sobre o cateto do triângulo menor é igual à divisão entre o outro cateto do triângulo maior dividido pelo outro cateto do triângulo menor. Ou seja, o que eu estou dizendo é, vou pegar este cateto horizontal do triângulo maior. O tamanho dele é x menos x0, uma vez que aqui está a origem. E aqui eu estou considerando tamanhos da reta. Então, x menos x0 dividido por este tamanho m é igual a... Agora eu vou olhar na vertical. O tamanho do cateto do triângulo maior é y menos y0. E do triângulo menor é n. Portanto, eu tenho esta igualdade. Eu tenho esta equação. Mas eu posso dizer, então, que isso é igual a um mesmo valor que eu vou chamar de t para algum t real, já que essas proporções são iguais. Daí, perceba, quando eu tenho x menos x0 sobre m e digo que isso é igual a t, isso me leva a x menos x0 é igual a t vezes m, e, portanto, o x é igual a x0 mais t vezes m. Por outro lado, quando eu faço y menos y0
sobre n igual a t. Isso me leva a y menos y0, fazendo produto cruzado, é igual a t vezes n, e, portanto, o y é y0 mais t vezes n. E isso me leva àquilo que eu vou chamar de equações paramétricas da reta. E as equações paramétricas da reta são as seguintes: x é igual a x0 mais tm, e o y é igual a y0 mais tm. Perceba que quando eu fiz a construção, eu peguei um ponto P fixo na reta. Mas se eu quero considerar todos os pontos da reta, o x e o y vão variar ao longo da reta. E, consequentemente, este valor t da proporção também varia junto. Então, para representar isso, nós dizemos que nessas equações, a variável livre, ou o parâmetro, daí o nome paramétrica, é t. Portanto, eu vou dizer que t percorre todos os números reais. Assim, as equações paramétricas da reta são utilizadas quando eu tenho o vetor diretor da reta e tenho um ponto que faz parte da reta. Uma outra representação possível para a reta no plano é o que eu chamo de equação vetorial da reta. A equação vetorial a gente obtém da seguinte maneira: nós pegamos as paramétricas e escrevemos como um par ordenado. Então veja, tenho uma tela para observar. Então aqui eu tenho o par ordenado xy. Então eu vou indicar xy é igual. Agora eu vou pegar esta coluna, x0, y0. Perceba que é mais das duas equações. O t está em comum, então eu poderia colocar em evidência t vezes mn. Mais t vezes mn. Isso com t percorrendo o conjunto dos reais. Esta é o que nós chamamos de equação vetorial da reta. Portanto, essas são as três formas de representar uma reta no plano em termos algébricos. Para que essas ideias fiquem claras, vamos fazer um primeiro exemplo. Então, eu vou determinar as equações geral, que é o que eu chamo de equação cartesiana, paramétrica e vetorial da reta, que passa pelo ponto 1, 2 e que é perpendicular à direção do vetor n menos 1, 3. Então veja, o ponto que eu vou adotar como P0 é 1, 2. Portanto, x0 seria 1 e y0 é 2. O vetor normal é menos 1, 3. Então, usando as mesmas letras que nós utilizamos para trabalhar com as equações da reta, no caso do vetor normal era dado por AB. Então, A é igual a menos 1 e B é igual a 3. Vou começar com a equação geral ou equação cartesiana. Veja, primeiro eu tenho que identificar quem era o número C. O C era dado por AX0 mais BY0. Então, vai ficar menos 1 vezes 1 mais 3 vezes 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. 3 vezes 2, 6. Menos 1 mais 6 é igual a 5. Agora, lembre-se que a equação era A vezes X mais B vezes Y igual a C. O A, neste caso, é menos 1, então fica menos X, mais B. O B era 3, então 3Y igual a C, que calculamos e dava 5. Essa aqui, então, é a equação cartesiana daquela reta. Agora vamos para as equações paramétricas.
Veja, para determinar as equações paramétricas, eu preciso encontrar o vetor diretor. Para encontrar o vetor diretor da reta, eu preciso ter dois pontos que estão na reta. Um eu tenho, que é o ponto 1, 2. Agora eu vou precisar encontrar outro. E para isso eu vou utilizar a equação cartesiana. Então, veja só. Se o y for igual a 1, partindo da equação cartesiana, eu vou ter menos x mais 3 vezes 1 igual a 5. O que me leva a dizer que menos x vai ser 5, 3 vezes 1 dá 3, passando por outro lado, menos 3. Ou seja, menos x vai ser igual a 2 e, portanto, x é igual a menos 2. Portanto, o que eu estou concluindo é que o ponto menos 2, 1 está na reta. Agora, vamos determinar o vetor v. O vetor v vai ser a diferença entre os pontos, ou seja, o ponto menos 2, 1, menos o ponto 1, 2. Vou voltar a algumas telas só para mostrar por que eu estou utilizando essa ideia. Neste momento, você está vendo o desenho que foi feito para determinar as equações paramétricas da reta. Perceba que o vetor diretor é v, mas ele tem a mesma direção do vetor que sai de P0 até P. O P0 no exercício dado era 1, 2, e o ponto P, que a princípio era xy, mas era um ponto específico, era o ponto menos 2, 1. Então, se eu quero calcular este vetor diretor, basta fazer o ponto P menos o ponto P0. É por isso que no exercício eu estou utilizando este procedimento. Voltando para o exercício, perceba então, menos 2 menos 1 fica menos 3, 1 menos 2 dá menos 1. Com base nisso, podemos escrever as equações paramétricas da reta. Então, x vai ser x0, que era 1, mais t vezes esta primeira coordenada do vetor diretor. Como a primeira coordenada é menos 3, então fica menos 3 vezes t. E o y vai ser o y0, que é 2, mais t vezes a segunda coordenada do vetor diretor. Como a segunda coordenada é menos 1, fica 2 menos t. Isso t pertencendo aos reais. E por fim, a partir daqui, eu determino a equação vetorial da reta. A equação vetorial será xy igual ao ponto P0, 1, 2, mais t vezes o vetor diretor, que é menos 3, menos 1, isso com t percorrendo os reais. E, portanto, assim, encerramos este primeiro exercício. No exercício número 2, eu quero a equação na forma vetorial da reta que passa pelo ponto 3 menos 1 e é perpendicular à reta 2x menos 3y igual a 7. Para poder ajudar a resolver este exercício, eu vou fazer um desenho. Então aqui eu tenho uma reta do plano. Então vou supor que essa é a reta R, cuja equação é 2x menos 3y igual a 7. E eu quero a reta perpendicular. Então seria uma reta S que formaria 90 graus com a reta R. Agora perceba, se eu consigo identificar um vetor paralelo a esta reta, eu vou conseguir identificar um vetor diretor para ela. Só que o vetor que é paralelo à reta S é normal à reta R, porque vai ser ortogonal a ela também.
Então, a partir desta observação, conseguimos resolver o exercício. Vamos fazer alguns registros. Assim, queremos a reta que passa por 3 menos 1 por este ponto dado e tem n como vetor diretor. Ainda, o que nós observamos é que n é o vetor normal da reta 2x menos 3y igual a 7. E perceba que esta reta em particular está na equação cartesiana. E na equação cartesiana, nós escrevíamos como ax mais by igual a c, de maneira mais geral. E este a e este b eram justamente as coordenadas do vetor normal à reta. Portanto, como agora eu tenho a reta dada de maneira específica, eu posso afirmar que o vetor normal a ela é o vetor 2 menos 3. Assim, a equação vetorial procurada é xy, que é um ponto geral, é igual ao ponto 3 menos 1, que é por onde a reta passa, mais t vezes o seu vetor diretor, que é 2 menos 3. Isso com t percorrendo o conjunto dos números reais. E, portanto, encerramos mais um exercício. Por fim, uma coisa que eu quero observar é que todos esses conceitos que nós vimos para a equação da reta, eles podem ser estendidos para o espaço tridimensional ou espaço R3. Só para identificar quem seria este espaço, o espaço tridimensional ele é visto desta forma. É como se eu estivesse representando aqui a quina de uma parede. Se você estiver no quarto ou numa sala e olhar para a quina dela, é exatamente essa representação. Você teria um comprimento, uma largura e uma altura. Neste caso, aqui eu vou indicar o eixo X, aqui eu vou indicar o eixo Y, e esta altura eu indico como eixo Z. No R3, os conceitos de produto escalar e ortogonalismo são os mesmos que foram definidos em R2. Ou seja, se eu tenho dois vetores de R3, perceba que um vetor de R3, como agora eu tenho 3 eixos que definem o conjunto, este vetor tem 3 coordenadas. Então, dados dois vetores de R3, o produto escalar entre eles é dado por A1 vezes A2, mais B1 vezes B2, mais C1 vezes C2. E além disso, eu vou dizer que esses vetores são ortogonais, se e somente se o produto escalar entre eles der zero. Agora, para R3, adaptando aquilo que a gente faz em R2, eu tenho uma equação vetorial. A equação vetorial da reta, que passa por esse ponto x0, y0, z0, e que é paralela à direção deste vetor, este vetor sendo evidentemente um vetor não nulo, é dado por o ponto de maneira genérica, é igual ao ponto pelo qual a reta passa, mais t vezes o seu vetor diretor, de maneira similar ao que a gente faz para a equação vetorial em R2. Por fim, uma adição que nós fazemos no espaço R3 é definir uma equação para planos,
Porque no espaço R3 você vai ter retas, pontos e planos. No caso do plano, se eu tenho um ponto pertencendo ao plano e eu tenho um vetor normal a ele, ou seja, um vetor que é perpendicular ao plano e, portanto, não está no plano, vou fazer um desenho para ajudar. A ideia seria essa. Eu tenho aqui um plano e aqui eu tenho um vetor que é perpendicular ao plano. E aqui estaria, então, no plano, esse ponto P0. Então, a equação cartesiana do plano que passa por este ponto e que é perpendicular à direção do vetor normal é dada por esta equação, de maneira muito similar ao que é feito quando eu tenho a equação da reta tendo um ponto e o vetor que é normal à reta. A ideia é a mesma aqui. E ao desenvolver este cálculo, você chega no seguinte: na equação ax mais by mais cz igual a d, onde este d é ax0 mais by0 mais cz0. Uma coisa que eu quero observar é que se eu tenho esta equação apenas, eu já consigo identificar o vetor normal ao plano, que é o vetor dado por A, B, C, de maneira similar ao que acontecia com a equação da reta em R2. Perceba que aqui eu estou falando vetor normal ao plano, porque este vetor é normal a todas as retas que estão naquele plano. Por isso que em R3 é possível você adicionar esta equação para descrever elementos geométricos que estão no espaço tridimensional. Bem, era isso que eu gostaria de apresentar para você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui e aguardo você no próximo vídeo.